Então, hoje a gente vai estar falando sobre as atribuições do técnico de enfermagem. E aí eu trouxe aqui, né, a Lei 7.498. Isso aqui eu retirei do COREN, né, COREN-COFEN. E aí é do decreto número 94.406. E aí essa lei, ela regulamenta, né, quais são as atribuições, as funções do técnico de enfermagem. E aí fala aqui, né, que o técnico de enfermagem exerce atividade de nível médio, envolvendo orientação e acompanhamento do trabalho de enfermagem em grau auxiliar e participando, né, do planejamento da assistência de enfermagem, cabendo-lhe especialmente participar da programação da assistência de enfermagem, executar ações assistenciais de enfermagem, exceto as privativas do enfermeiro, observando o disposto no parágrafo único do artigo 11 desta lei, participar da orientação e supervisão do trabalho de enfermagem em grau auxiliar e participar da equipe de saúde, né? E aí vem aqui, né? Qual é o papel do técnico de enfermagem na estratégia de saúde da família? Que é o que a gente veio falando ontem, né? Sobre a estratégia da saúde da família. Então, o técnico de enfermagem ele vai participar nas atividades de atenção, realizando procedimentos, né? Cadê? Bom do celular que dá para ir aceitando, mas vamos lá. Vou voltar lá para o slide. Todo mundo acompanhando o slide 3? Sim, professora. Tá bom. Continuando, né? Procedimentos regulamentados no exercício de sua profissão na UBS. E quando indicado ou necessário, no domicílio e nos demais espaços comunitários, escolas, associações e etc. Lembra que a gente falou ontem, né, sobre a equipe de saúde da família, que ela é composta pelo enfermeiro, pelo médico, pelo técnico de enfermagem e pelos agentes comunitários. Então, essa equipe, ela faz, né, visitas domiciliares. Então, entra nesse quesito aqui, né, que o técnico de enfermagem, ele participa dessas visitas em domicílio. E se for fazer, né, algum programa, né, nas escolas ou associações do bairro, o técnico de enfermagem, ele é parte dessa equipe, né? Então, ele vai sim acompanhar. E aí, o segundo, realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea, realizar ações de educação em saúde à população adstrita, conforme planejamento da equipe. A educação em saúde entra, né? Vocês levarem, né, orientações, né, sobre, vamos dizer, gravidez na adolescência, sobre a questão do uso abusivo de álcool e de outras drogas, entre várias, né, também assim a gente pode colocar a hiperdia, né, que seria a hipertensão e diabetes. Então, essa educação seria isso, né, vocês levarem as orientações, né, para a população. Participa do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da UBS. Vamos dizer que vocês, né, distribuam algum medicamento, algum insumo, né? Às vezes na sala de curativo, né, vai ali e aí o paciente vai buscar, né, gases e outros como é que se possa dizer? Outros insumos, né, necessários para o curativo. Vocês vão lá, anotam, né, o que o paciente levou, o paciente que vocês entregam insulina, porque vocês fazem, né, parte da atenção primária e tem a salinha de hiperdia, né, onde é liberado ali a insulina do paciente. Vocês fazem parte disso também, né? Então, é um insumo, né, que no caso é medicamento. E aí, aqui no 5, né, contribui, participa e realiza atividades de educação permanente. Aí eu vou começar, existem várias políticas, né, de saúde. E aí cada política de saúde, ela entra com uma doença. Como o nosso tempo é curto, a gente não vai conseguir, né, abranger todas, mas eu trouxe aqui as principais, né, assim, mais cobradas em provas.
Eu trouxe para vocês aqui a hanseníase. Deixa eu respirar, que eu começo a falar muito rápido e vai me dando falta de ar. Então, a hanseníase, antigamente conhecida como lepra, ou doença infecciosa causada por uma bactéria chamada Mycobacterium leprae, ou bacilo de Hansen, identificada no ano de 73 pelo cientista Armauer Hansen. Aí daí vocês tiram, né, o porquê do bacilo de Hansen. E aí que a gente tem a imagem, né, protuberâncias na pele. Só um pouquinho. Aqui, ó. Pega, coloca lá no quarto, tá bom? Que a mamãe tá dando aula, tá? Vai lá. Obrigada, mamãe. Por nada. Fecha a porta, tá? Desculpa, gente. A minha assistente apareceu aqui, mas dando continuidade. As protuberâncias na pele, né? Granulomas. E aí, nada mais é do que essa bactéria, né? Que ela já se instalou aqui na pele. Essa bactéria, ela tem... Como é que se possa dizer? Como se fosse, não é a palavra correta, mas vamos usar essa, né? Uma atração pela parte cutânea, né? Ou seja, a pele, né? Os nervos periféricos, que são braços e pernas. É uma doença antiga, com registro de casos há mais de 4.000 anos, na China, Egito e Índia. Eu acredito que muito de nós já ouviu, né, falar sobre a história de Lázaro, né, da Bíblia, onde ele tinha lepra, né? Foi desprezado. Então, é uma doença muito antiga. Essa doença, ela é crônica, né? A pessoa vai ali ficar fazendo um tratamento, né, por um longo período. E aí, ela é uma doença infecto-contagiosa. Vou dar ênfase que depois, né, a gente vai ter as nossas perguntinhas. Então, eu vou enfatizar aqui. É uma doença infecto-contagiosa. Ela possui alta infectividade, ela infecta grande número de pessoas. Aí você vai falar assim, mas se ela infecta grande número de pessoas, né, deveria ter um índice maior de contágio. A gente, né, veria com mais frequência na nossa sociedade pessoas com a hanseníase. Mas o que acontece? Ela tem uma alta infectividade, mas ela tem uma baixa patogenicidade. O que quer dizer, a maioria de nós, a gente pode ter tido o contato com essa infecção, mas o nosso próprio corpo, ele já nasceu ali com uma certa imunidade para essa doença. E então, por isso que ela é considerada de baixa patogenicidade, porque poucos adoecem dessa doença. É uma doença de notificação compulsória. A gente vai ver mais, né, nas unidades posteriores, né, que é uma doença de notificação compulsória. Ela exige uma investigação obrigatória, né, se nós, né, tanto o enfermeiro quanto o técnico de enfermagem, o médico ali, a equipe, né, ela recebe um paciente, ela tem que estar ciente, né, ali dos sinais e sintomas que podem, né, ser a hanseníase, né, para que seja tratado precocemente. E aí, aqui, né, eu coloquei em destaque que essa transmissão, ela se dá pelas vias aéreas superiores. Coloquei aqui uma imagem onde a gente tem, né, o trato respiratório superior, que é a cavidade nasal, faringe e laringe. Então, a transmissão, ela se dá aqui por essas vias. E o que acontece? Quando a pessoa, ela solta ali as gotículas, né, de saliva, ou até mesmo quando ela escarra, né, algum líquido, e aí entra em contato com outra pessoa que esses bacilos, né, eles entram pelo nariz, né, ou até mesmo pela boca, né, ali a pessoa tá falando com a outra, e aí solta, né, ali os bacilos e a pessoa ingere. Aí pode acontecer essa transmissão. Só que o Mycobacterium leprae não pode ser transmitido por abraço, beijo. Ainda não tem... Só um instante. Deixa eu voltar aqui. Ainda não tem nenhuma comprovação científica que afirme
que é uma doença que é transmitida em relações sexuais. Então, a gente, né, deixa entre parênteses, né, assim, que pode ser que não e pode ser que sim, mas não existe nenhuma confirmação, né, nenhuma certeza. Então, a doença também não é transmitida por aperto de mão. E aí, muitas vezes a gente vê ali, né, aquelas pessoas, né, com essas... aparecem muitas máculas, né, placas assim na pele, e às vezes, eu não vou pegar porque eu posso me contaminar. Também não é dessa forma a transmissão. Você pode tocar na pele de uma pessoa que tenha, né, hanseníase, e você não vai ficar contaminado. E até mesmo se você for até a casa dessa pessoa, né, por um curto período ali, você foi fazer uma visita, saiu, né, você também corre um risco muito baixo de transmissão. A transmissão, ela ocorre mais de um contato íntimo e prolongado. Então, na maioria das vezes, as pessoas que correm o maior risco de ser contaminadas é da própria casa, da própria família. E aí, já falei sobre isso, né, das gotículas. E aí, o período de incubação entre o contato com a pessoa doente até o aparecimento dos primeiros sinais pode levar, em média, de 2 a 7 anos. Então, às vezes, a pessoa teve o contato, tá ali, né, o Mycobacterium leprae tá na pessoa, mas ele ainda não apresentou sinais, né, tá no período ali de incubação. E aí, essa doença, ela também acomete principalmente a pele, né, como eu falei para vocês, ela é como se ela tivesse uma atração pela parte cutânea, e também os nervos periféricos, né, que seria braços, né, braços e pernas, né, que são os membros inferiores e também superiores, né. E aí ela também se manifesta como uma doença sistêmica, comprometendo articulações, olhos, testículos, gânglios e outros órgãos. Aí quais são os sinais e sintomas dessa doença? Aí isso aqui é o que a gente vai observar, né, quando a gente receber o paciente. Nós mesmos, né, podemos observar isso. Manchas esbranquiçadas, acastanhadas ou avermelhadas, com alterações de sensibilidade. Então, essa pessoa vai ter ali... É diferente de câncer de pele, né? O câncer de pele, como a gente falou na aula, acho que é retrasada também, o câncer de pele, ele aparece, né, alguns sinaizinhos e vai crescendo com o decorrer do tempo. Mas, diferente, né, da hanseníase, se você pegar, né, um paciente que está ali com câncer de pele, você tocar, o paciente vai, ai, né, doeu. Já na hanseníase, os pacientes eles vão perdendo a sensibilidade. E aí, a maior queixa, né, é que ele sente formigamento, choques e cãibras, né, que evoluem para uma dormência. Então, ele vai se queimar, ele vai se machucar e ele nem vai perceber, porque vai perdendo a sensibilidade. Onde a mancha, né, ela vai ficando, eles vão perdendo ali a sensibilidade do local. E aí tem as pápulas, né? Pápulas é um pouquinho maior, assim, é como se ficasse um pouquinho alto, né? Um pouquinho altinho, assim. E aí tem as pálpulas, infiltrações, tubérculos e nódulos, normalmente sem sintomas. Aí diminuição ou queda de pelos, localizada ou difusa, especialmente nas sobrancelhas. Falta ou ausência de sudorese no local, pele seca. Então, né, como aqui a moça está coçando o braço, né, surgiu aqui uma mancha, né, e aí pode estar aquele sol escaldante, né, como a gente costuma falar. Seu corpo está todo suando, mas essa parte aqui que tem a mancha está intacta, continua a pele seca, né? Isso aí é um dos sintomas, né? Aí as lesões da hanseníase geralmente iniciam com hiperestesia, que é a sensação de queimação, formigamento, coceira no local, que aí depois, né, como a gente já falou, evolui para a ausência de sensibilidade. Quando, né, já chega nesse ponto de perder a sensibilidade, a mancha começa a não coçar mais, não vai mais sentir coceira, ali ficou, né, neutralizado. E aí, aqui novamente o paciente refere dormência, diminuição ou perda de sensibilidade ao calor, à dor, ao tato, em qualquer parte do corpo. Aí que eu coloquei a imagem, né, da moça com a mancha, né, coçando. E aqui tem os tipos que a gente citou aqui, né, nódulo, olha aqui como é que tá, né, a barriga.
mancha, né? Tem umas manchas aqui nas costas. Essa placa, como vocês estão vendo aqui também na imagem, né? Infiltração. Eu não sei se vocês conseguem ver e ler, né? Porque pode estar muito pequenininho para vocês. Mas são essas imagens aqui que estão seguindo a sequência. E aí, continuando, né? Sobre os sinais, sobre os sintomas e sinais, né? Observados. Também tem a dor ou espessamento de nervos periféricos. Diminuição ou perda de sensibilidade nas áreas dos nervos afetados, principalmente nos olhos, mãos e pés. Aí, diminuição ou perda de força nos músculos inervados por estes, principalmente nos membros superiores e inferiores, e por vezes as pálpebras. Aí, agora, deixa eu voltar. Agora sim, na leitura, né, a gente fica meio difícil de entender, mas já eu vou mostrar algumas imagens. E aí, edema de mãos e pés, pode ter febre e artralgia. Artralgia, né, seria as dores nas articulações, entupimento, feridas e ressecamento do nariz, nódulos erimatosos e dolorosos, mal-estar geral e ressecamento dos olhos. Aí aqui já seria, né, as intervenções cirúrgicas, né? Aqui tá fazendo aqui, ó, nervo ulnar, mão em garra, aí ó, palpação do nervo fibular. Como vocês veem aqui na imagem, né, o pé ele vai ficando, é como se o músculo ali, os nervos, eles começassem a perder a função, né. Aí aqui a gente tem uma transposição de tendão, aí ele coloca aqui pé caído, que aí o pé ele perde completamente, né, tanto a função muscular quanto a função dos nervos, e aí preciso entrar, né, com essa intervenção cirúrgica para tentar voltar a ter ali, né, as mesmas funções. Aí o diagnóstico, como é que é feito o diagnóstico de hanseníase, né, na atenção básica? Ele é essencialmente clínico, né, vai ser ali, o paciente vai contar, né, o que ele está sentindo, e aí vai ser, isso que é clínico, né, vai contar ali os sinais, sintomas, o que está acontecendo. E aí, por meio disso, vai ser feito um exame dermatoneurológico para identificar as lesões ou áreas da pele com alteração. E aí, que os casos com suspeita de comprometimento neural, sem lesão cutânea, aqueles que apresentam áreas com alteração sensitiva ou anatômica sem lesão cutânea evidente deverão ser encaminhados para a unidade de saúde de maior complexidade. Nesse caso aqui, ele já vai ser encaminhado tipo para o neurologista, já para outra especialização, né? Não vai tratar ali no posto de saúde. Aí mais para frente aqui a gente tem, né, análise de história e condições de vida, o exame dermatoneurológico eu vou mostrar já para vocês, e o laboratorial também. Melhor que falar é mostrar, né? Então, como eu falei, o paciente que tem, né, a hanseníase, que ele vai apresentar ali as manchas, no local onde tem as manchas vai perder a sensibilidade. Então, é feito esses testes aqui. Na primeira imagem, está fazendo o teste de sensibilidade térmica, colocando aqui, por exemplo, nesse vidro, né, de amostra, por exemplo, uma água quente, uma água fria, para ver até onde é que a pessoa sente, né, se ela consegue diferir esses dois, né. Aqui, na segunda imagem, a gente tem cabeça do alfinete, ponta do alfinete. Aí vai lá em cima da manchinha e coloca mesmo ali, né? Fura ali para ver se a pessoa vai sentir alguma coisa. Aí tem um teste de sensibilidade tátil também, que, por exemplo, a moça pegou aqui um algodão, né? Para passar em cima para ver se a pessoa está sentindo. Então, esse exame dermatoneurológico nada mais é do que testando, né, a sensibilidade do local da mancha. E aqui embaixo eu coloquei ai, gente, é difícil falar esse nome. Baciloscopia, que é feita aqui, né, da orelha. Mas aí eu vou mostrar um videozinho que é mais fácil da gente compreender. Só um pouquinho. Deixa eu colocar aqui. Isso aqui é como é que é feita a baciloscopia. A hanseníase é
é uma doença infecto-contagiosa crônica, granulomatosa e de evolução lenta. Esta patologia é causada por uma micobactéria, chamada Mycobacterium leprae, que é capaz de infectar um grande número de pessoas. Ele é um parasita intracelular obrigatório que apresenta predileção pelas células de Schwann do sistema nervoso periférico, macrófagos e tecido epitelial. Possui parede celular rica em lipídios que lhe dá a característica de bacilo álcool ácido resistente. Quando submetido à coloração de Ziehl-Neelsen, os bacilos mostram-se corados em vermelho. O Ministério da Saúde recomenda que, para fins de terapia medicamentosa, a classificação operacional seja baseada no número de lesões cutâneas que o paciente apresenta no momento do seu diagnóstico. Casos com até 5 lesões são considerados pacientes paucibacilares. Quando apresentam mais de 5, são considerados pacientes multibacilares. Porém, se houver a possibilidade da realização do exame baciloscópico e ele for positivo, o paciente será classificado como multibacilar, independente do número de lesões. Outra observação importante é que o resultado negativo, ou seja, a não visualização do bacilo na amostra examinada, não descarta a possibilidade da doença. A baciloscopia de raspado intradérmico é um exame que auxilia o diagnóstico clínico da hanseníase. Ela deverá ser solicitada pelo médico quando houver dúvida na classificação da forma clínica de um paciente e, assim, instituir o esquema terapêutico adequado para ele. Este exame também pode ser solicitado em caso de outras doenças dermatoneurológicas que podem ser confundidas com um possível caso de hanseníase. E em pacientes já diagnosticados e tratados, mas que estejam com suspeita de recidiva. O indivíduo com suspeita de hanseníase é geralmente atendido por diversos profissionais da área da saúde, desde a equipe que o acolhe na unidade básica de saúde, pelos médicos e enfermeiros e outros profissionais que fazem a coleta do seu exame. Por isso, a coleta do exame de raspado intradérmico deve ser realizada de forma muito criteriosa e padronizada. A qualidade desse procedimento está intimamente relacionada à qualidade do resultado do exame após a leitura do material. As lâminas de raspado intradérmico, coletadas para a realização da baciloscopia, deverão ser corretamente identificadas pelo profissional da saúde responsável pela coleta. Após a secagem dos esfregaços, em temperatura ambiente, as lâminas devem ser acondicionadas em caixas porta-lâmina, juntamente com o pedido médico, para serem encaminhados ao laboratório que fará a coloração e leitura. Caso o posto de coleta que... Então, vocês viram, né, como é que é feito. Aí dá até uma certa agonia, né, quando tá ali colocando aquela lâmina, né, dentro ali da mancha, da pústula também. Mas aquilo ali, como eu falei pra vocês, né, quando chega assim nesse nível que a pessoa já apresenta a mancha, apresenta falta de sensibilidade no local, a pessoa tá ali colocando a lâmina, mas ela não tá, né, sentindo nenhuma dor, que ela perdeu ali a sensibilidade, né. Então tá aqui. Deus me livre, professora, dá uma agonia terrível de ver isso. Eu também, quando eu vi, me deu assim... Professora, a minha avó, ela tinha hanseníase. Desde quando eu me entendo de gente, ela já tinha descoberto que teve hanseníase. Muito nova ela pegou. Ela é daquela época que as pessoas ficaram trancadas em hospitais porque tinham medo delas. Teve que estar abandonada da família, vixe, ela passou muito constrangimento, muito mesmo. Até ela tinha uma perna amputada, porque causa uma ferida e, tipo, se a pessoa não for cuidando, aí se torna uma ferida grande e chega num ponto que tem que amputar a perna. Eu conheço muita gente com hanseníase, muita mesmo. Lá onde eu morava tinha muita gente. E, tipo, a gente vivia em casa com ela normal. Nunca a gente teve medo de pegar, nunca ninguém pegou da família. A senhora dando essa aula e agora eu fiquei assim, poxa,
tipo, abraça, beija, dorme junto. Ela que praticamente me criou e, graças a Deus, nunca ninguém pegou hanseníase. É porque, assim, hoje, que eu vou falar um pouquinho mais na frente, quando a gente descobre ali precocemente, né, faz o examezinho e deu positivo, aí o paciente vai receber ali a primeira dose do tratamento. Quando ele recebe a primeira dose do tratamento, ele já perde ali 98% da transmissão. Acaba ali. Então, quando a gente descobre precocemente, a gente já ajuda que essa doença ela não, né, seja transmitida para outros, né? Então, pode ser, né, que o tratamento, né, adequado que ela fez, né, precoce eu já não sei, né, porque a gente não sabe como é que era antigamente, mas realmente a gente lê nas literaturas, né, que a pessoa ela ficava isolada, né, de todos, né, era visto assim como um leproso, né? Lá ela morava lá na BR, em Santa Cecília, e lá tem a Souza Araújo. Isso. Antigamente era Santa Leprinha, porque era lepra, e hoje não pode mais se falar lepra, né? Aí era leproso. Eles eram tratados que nem lixo, né? A polícia pegava eles e jogava lá dentro dessa casa de acolhimento, como se fosse uma prisão para eles. Ela passou muito tempo longe da minha mãe, da minha tia, porque não poderia chegar perto, porque dizia o que ia transmitir para a família. Ela sofreu bastante nessa época. Eu imagino, assim, o preconceito. Até hoje a gente vê que tem preconceito, né, na sociedade, as pessoas veem, né, e já olham com aquele olhar indiferente. E com certeza porque a maioria perto, deles, né, tem a mão assim com os nervos bem duros, fechados. A minha avó tinha os dedos duros. Eles ficam tipo engilhados, os dedos encolhidos. Fica só a palma da mão praticamente. Exatamente. Perde a ponta dos dedos. O hanseniano, ele é bem complicado. Mas pra mim, assim, que convivi, que eu tenho um parente, é normal. Mas pra quem vê de fora, assim, tem medo. Aí a gente vai entrar também e falar um pouco sobre a família, um pouquinho mais pra frente. Deixa eu colocar aqui. Né, os cuidados que a gente tem que ter com a família, né? Aí o tratamento, né? Como aquela médica falou, né? A gente tem 2 tipos, né? Que é a paucibacilar, que são os casos que são até 5 lesões na pele, e tem a multibacilar, que são os casos que tem mais de 5 lesões na pele. Aí, por que a gente tem que saber isso? Porque dependendo se é paucibacilar, a gente vai ter uma terapia, e dependendo se for multibacilar, a gente vai ter outra terapia, né? Que aqui é chamado de poliquimioterapia, que é assim a terapia, né, que acontece medicamentosa para o tratamento da hanseníase. Aí aqui, né, a baciloscopia de pele, esfregaço dérmico, quando disponível, deve ser utilizado como exame complementar para a classificação dos casos de PB ou MB, que no caso é a sigla aqui, né, de paucibacilar e multibacilar. A baciloscopia positiva, que foi exatamente o que a médica falou, classifica o caso como MB. Então, deu positivo na baciloscopia, a gente já não vai, mesmo que ele tenha menos de 5 lesões, mas ele vai ser considerado multibacilar. E aí, no entanto, o resultado negativo, né, mesmo que dê negativo aquele exame que a gente viu de baciloscopia, não exclui o diagnóstico, porque ali, como eu falei para vocês, é mais clínico, né? Vai ver ali as manchinhas, vai fazer aquele teste dermatoneurológico, né? Deu positivo, já fecha o diagnóstico. Aí vamos estudar no quadro abaixo as 4 formas de manifestações clínicas da hanseníase. Que aí a gente tem as formas indeterminada, que é a mácula solitária, mal definida, com diminuição de sensibilidade. Aí é a tuberculoide, que é a lesão em placa, bem delimitada, com pápulas nas bordas de coloração avermelhada ou acastanhada, com o centro plano e mais esbranquiçado e diminuição de sensibilidade. Aí tem a dimorfa, que são extensas lesões em placas de cor avermelhada, e a virchoiana, acho que é a infiltração difusa. Né? Isso aqui é muita leitura, eu vou mostrar as fotos para vocês. Aí aqui, né, vocês também memorizem aí, ó, indeterminada e tuberculoide, a classificação é paucibacilar. E já a dimorfa e a virchoiana é a classificação multibacilar.
paucibacilar é que tem até 5 lesões e a multi é que tem mais de 5 lesões. Aí isso aqui é a imagem do que eu estava falando, né? Aqui é a forma tuberculoide, a forma dimorfa, a virchoiana, aqui é a hanseníase indeterminada, que é aquela primeira, que aqui a gente quase não dá pra ver, mas tem uma manchinha aqui, ó, esbranquiçada, né? Aí hanseníase tuberculoide, que é a que eu já falei, a dimorfa, e essa virchoiana, ela já é mais espalhada, né? Ela já tem bastante, né? Aí vem aqui o esquema terapêutico. Eu acho que eu não coloquei aqui. Não coloquei, mas vou trazer para vocês que a forma clínica, né, que a classificação, ela sendo paucibacilar, ela não é transmitida. E aí, na forma multibacilar, ela acontece a transmissão. A equipe da Unidade Básica de Saúde deve realizar o tratamento para hanseníase como parte de sua rotina, seguindo o esquema terapêutico padronizado de acordo com a classificação operacional. Então, a gente no posto, né, vai entregar... Oi, filha. Vai lá no papai, vai conversar com o papai? Não. Mamãe tá dando aula? Daqui a pouco a mamãe vai conversar contigo, tá bom? Não tem monstro não, vai lá. Vamos lá, papaizinho, vamos. Tá bom, deixa ela aí. Tá bom, fica quietinha aí, tá? Desculpa, gente, apareceu o assistente aqui. Continuando, então na Unidade Básica de Saúde, a gente vai estar dando pro paciente, né, dando as orientações, passando o medicamento para eles. E aí no adulto, a gente vai usar, no caso aqui, ó, esquema terapêutico paucibacilar. Então, é aquele primeiro que a gente conversou, né? Veja bem, esse esquema terapêutico aqui, apenas com a rifampicina e a dapsona, é paucibacilar. E aí, para as crianças, também vai ser a rifampicina e a dapsona. E aí, como é que vai tomar? A rifampicina vai tomar uma dose mensal supervisionada, né? Então, o paciente ou vai até a unidade ou nós vamos até ele, né, na visita domiciliar, e vai tomar ali a dose mensal. Já a dapsona, ele vai tomar dose diária. Ele mesmo vai tomar, a gente vai dar a cartelinha para ele do medicamento e ele vai ficar tomando em casa. E as crianças também, né? Só que aí vocês estão vendo aqui que a dosagem é diferente, né? Para os adultos, né, 600 mg de rifampicina e dapsona 100 mg. Já para as crianças, né, 450 mg. E aí já que metade também, né, 50 mg. E vai ser da mesma forma, vai ser a dose mensal e a dose diária. Aí aqui também, né, que eu esqueci de dar ênfase, é a duração de 6 meses, né? No caso, quando é classificada em paucibacilar. Vai ser a duração de 6 meses, né, o tratamento, nessas dosagens e nesse período aqui de administração do medicamento. Já o esquema terapêutico multibacilar, ele dura, né, 12 meses, ele dura aí 1 ano. E aí o que diferencia? Aqui, além da rifampicina e da dapsona, esse paciente também vai tomar a clofazimina. E aí, a rifampicina continua sendo uma dose mensal, e a dapsona e a clofazimina, ela vai ser uma dose maior, de 300 mg mensal, e vai continuar também tomando diariamente, né, nesse período de 12 meses, a dose diária de 50 mg. E aí, para as crianças, né, da mesma forma, vai tomar a dose mensal supervisionada, a dapsona vai continuar sendo, né, diária, a clofazimina, a primeira, né, dose mensal, vai ser 100 mg e a diária vai ser 50 mg. Então, a diferença aqui, né, do tratamento paucibacilar é que ele dura 6 meses e é usado a rifampicina e a dapsona. São usados apenas esses 2 medicamentos pelo período de 6 meses. Já na multibacilar,
é a rifampicina, dapsona e a clofazimina. Aí eu coloquei aqui, né, esse esqueminha para ficar mais fácil de memorizar. Aí tem aqui, ó, 6 cartelas, né, que equivale ali os 6 meses da rifampicina e dapsona no caso de paucibacilar. E 12 cartelas, né, que equivale ali os 12 meses de rifampicina, dapsona e clofazimina. Vocês têm alguma dúvida até aqui? Não, mas eu não. Tá bom, vamos lá. Eu tenho, professora. Então fale, meu amor. Deixa eu voltar aqui. Já, apareci. Quer dizer, eu tô aparecendo pra vocês, né? Mas pode falar. Professora, esses pacientes que tinham os membros mutilados, né, por essa enfermidade, tipo os dedos, os pés, né, a perna, e às vezes os braços também, naquele tempo já não existia, tipo, esse tratamento, não, ou esse tratamento veio quantos anos para cá, porque eu observei que tem muitos pacientes, inclusive dessa casa aí de Souza Cruz, né, que tinha muito paciente nessa situação. Aí, então, será que naquele tempo não tinha esse tratamento não ainda? Eu acredito que não. Assim, eu não sei te falar especificamente a quantidade de tempo, mas a gente descobre agora. Vamos já pesquisar aqui, ó. Naquela época tinha um doutor que ele atendia, parece que era no pronto-socorro, tudo pra ele mandava amputar. Tudo, tu podia chegar com uma feridinha no dedo, amputa o dedo, na perna, amputa a perna. Por isso que muita gente, muito ranceniano hoje em dia tem perna amputada, braço amputado, devido a isso, que pra eles, tipo, não tinha jeito, mandava já arrancar fora. Agora sim. A minha avó assim falava. Eu sei que essa última que eu falei, né, eu não consigo decorar muito o nome, mas eu sei que essa clofazimina, ela entrou, né, no sistema terapêutico em 2018, que foi a última atualização que eu vi, né. Agora, os remédios não vai aparecer assim de início, né, mas eu vou pesquisar e eu vou falar pra vocês, tá bom? Mas o que acontece? Como eu mostrei pra vocês naquelas imagens, né, é necessário amputar, porque eu acredito que esses bacilos eles vão se multiplicando, né? E ali vai tomando todo o nervo. Então, assim, se começou ali pelo pé, e aí vai se multiplicando ali, e não existe nenhuma cirurgia, né, que venha recuperar esse nervo, aí eles preferem amputar do que perder ali, né? Já vai subindo ali para nossa panturrilha, vai subindo para a perna, né? Então, acho que as cirurgias, elas aconteciam assim de imediato, vamos dizer, na época que não tinha, né, esse medicamento, por isso, né? Acho que na tentativa de evitar um dano maior, né, para o membro inferior ou superior, né? Porque também braços, pernas. Oi. Esse aí é parecido, essa parte de amputação, ela é parecida com a da diabetes mellitus, né? Foi isso que eu pensei também, quando a menina O falou. optam, né, por muitas vezes, dependendo da situação, é feito, né, a avaliação para ver, opta para ou por amputação, né. Antes tinha muito caso de amputação, né, hoje em dia já existem alguns tratamentos, né, que retardam, né. Mas antes optava muito para não espalhar pelos outros membros, né. Acho que a diferenciação, né, é que no caso da diabetes, o que acontece é que acontece a necrose, né, a morte ali das células, e aí amputa por isso, né, para que não suba, né. E no caso da hanseníase, como eu mostrei para vocês. Deixa ela aqui, vai para lá, porque quando vai dar confiança para ela, aí ela fica assim. Desculpa, gente, hoje a assistente não quis ficar lá na avó dela, aí veio pra cá. Essa aqui é a assistente. Continuando. O que eu tava falando mesmo? Deixa eu me lembrar. Sim, na questão da hanseníase, né? Como eu mostrei pra vocês, acontece ali a perca ali da função muscular e da função dos nervos também, né? Então, eu vi ali, achei interessante, que eu coloquei aqui pra vocês, que eles fizeram aqui Cadê? Eles fizeram aqui a transposição do tendão, né?
que o pé, no caso, ele fica assim, né, caído, porque ele perde a função muscular, perde ali a função dos nervos. E aí eles fizeram aqui a transposição do tendão, né? Eu acredito que para tentar que esse pé ele volte a ter as funções dele, né? Cadê? E é isso, mas aí a pergunta da minha colega de quando surgiu, né? Eu ainda vou descobrir. Mas eu acredito que eles amputavam por essa questão, né? Para tentar causar menos danos, né? No caso dos nervos. Filha, mamãe não quer, tá bom? Fica quietinha aqui. Tá, continuando, né? Que a gente estava falando. A gente já falou, né, na verdade, sobre o tratamento. E aí, aqui é a continuidade do tratamento. Porque o tratamento, ele não para aí, né? Quando a gente deu o medicamento, a gente, né, fez a investigação, ofereceu o tratamento para o paciente. Esse tratamento, ele ainda tem continuidade. Esses pacientes, eles são agendados de rotina a cada 28 dias. Aí, o que a gente vai fazer depois disso, né? A gente descobriu, esse paciente deu positivo para hanseníase, a gente vai contatar a família desse paciente, né? A gente vai fazer a visita intradomiciliar para a investigação. Aí, esses pacientes, a gente vai fazer também a investigação que consiste no exame dermatoneurológico, que é aquele exame que eu já expliquei para vocês, né, da sensibilidade. Vai fazer também em todas as pessoas que moram nessa casa. O que eu achei mais interessante disso aqui é que fala assim, ó, considera-se contato intradomiciliar toda e qualquer pessoa que resida ou tenha residido com o doente de hanseníase nos últimos 5 anos. Então, assim, a pessoa morou lá com a pessoa e não sabia, né, que ela tinha hanseníase. E aí depois a pessoa descobriu. Aí nesse período de 5 anos, ela entra ainda como, né, residente da família e ela tem o direito dessa assistência, essa supervisão, né, de fazer os testes, né, tudo isso. E aí, agora, o que começou a fazer? Cadê? Avaliar a cicatriz vacinal. Eu coloquei aqui pra vocês. Tá bom, obrigado, tá? Vai lá no teu pai, vai. Vai, filha. Você quer tomar água? Já, agora leva o seu pai. Desculpa, gente, de novo. Deixa eu só dar uma pausa aqui. Só um instantinho. Gente, vou dar só uma pausa aqui, porque eu vou ter que enviar ela pra avó dela, porque ela não vai deixar a gente continuar. Vou só falar aqui rapidinho e já retorno. Luna, vem cá. Ó. Fica aqui no quarto. Ô, Marcos, não deu condição. Eu tava indo, mas porque aí ela podia vir todo lá. mas eu tava com ela, estava brincando, aí depois ela veio embora. Ela comeu, ela assistiu, ela não ia deixar ela lá, né? Mas ela não queria, ela isso aí, é porque algumas coisas. Olha, tá aqui do seu pai, tá bom? Não tem chave. Voltei, gente. Me desculpem por esse atrito aí, né, que aconteceu, esse incômodo. Mas vamos lá. Continuando. Como eu falava, né, aí o que acontece agora? O paciente que tem hanseníase, ele recebe a segunda dose de BCG. E aí a gente tem, cadê? No braço direito, né? Eu tenho 2, mas é de outra coisa. É que na minha época, não sei se dá pra vocês verem. Na minha época tinha um reforço, uns 10 anos, aí eu tenho 2 marcas. Mas essa daqui é da BCG. Então o paciente que tem hanseníase, ele recebe a outra dose de BCG. Então no braço direito, ele tem que ter as 2 cicatrizes, né? A primeira BCG, né, que é a do nascimento, e essa, né, nesse período que ele teve
a hanseníase. Então, ele recebe 2 doses de BCG. Cadê? Ele recebe essas 2 doses. E aí, aqui pede também que quando a gente vai fazer essa visita, né, na investigação dos contatos, né, os residentes da casa, a gente também tem que verificar a cicatriz vacinal de BCG. Aí vem aqui a escalinha, né, aos menores de 1 ano, maiores de 1 ano. Aí não vacinados vai ter que tomar 1 dose, os vacinados não faz, vacinados sem cicatriz, 1 dose 6 meses após, porque às vezes, né, a criança realmente faz, mas não, às vezes não fica. Então, mesmo, né, que tenha lá, que ele tomou essa vacina, ele precisa receber 1 dose, né? E aí aqui já sem cicatriz 1 dose, vacinados 1 dose 6 meses após, e vacinados com 2 doses, né, não faz mais. Tá. Aí aqui entra o diagnóstico das reações hansênicas, né? As principais causas de lesões dos nervos e incapacidades, mais frequente nos casos de multibacilar, podem acontecer antes, durante ou após aqui o tratamento, né? A poliquimioterapia é aquele tratamento medicamentoso. E aí pode acontecer essas reações durante, antes, né? Ou depois do tratamento. Aí aqui a reação do tipo 1, reversa. A pessoa tá ali fazendo tratamento, né? Que no caso era para diminuir ali o aparecimento das lesões. E começa a aparecer novas lesões. E aí pode acontecer também infiltração, alterações de cor, edema nas lesões antigas, né? Edema, no caso, é inchaço, com ou sem espessamento e neurite, que aqui seria a inflamação dos nervos, né? E a reação do tipo 2, eritema nodoso hansênico. São nódulos subcutâneos dolorosos, acompanhados ou não de febre, dores articulares e mal-estar geral, com ou sem espessamento e neurite. Aí, aqui a reação tipo 1 e a reação tipo 2. E eu não vou ficar lendo, né, para não se tornar muito cansativo. Mas isso aqui é o que nós precisamos saber, é mais questão teórica mesmo, mas que o paciente ele vai até a unidade básica, né? Ele começou a fazer o tratamento, né? Foi até você e se queixou, né? Olha, eu tô sentindo assim, assim, assado, né? Pode ser, como ele falou lá, antes ou depois. Mas a gente espera, né, que seja depois, né, do tratamento, que iniciou o tratamento. E aí entra, né, qual é o papel do técnico de enfermagem, né, diante dessa problemática da hanseníase, né? E aí, como eu já falei anteriormente, é identificar os sinais, os sintomas, encaminhar os casos suspeitos para a unidade de saúde. No caso, ele fala que encaminhar para a unidade de saúde, no caso, nas visitas domiciliares, né? Aí, 2, observar a tomada da dose supervisionada e acerca de efeitos adversos dos medicamentos, quando indicado e conforme o planejamento da equipe. Então, o técnico de enfermagem ele também vai ter essa atribuição, né, de supervisionar o tratamento desse paciente. Aí vai realizar a assistência domiciliar quando necessário. Eu tinha colocado aqui... Ah, tá. É que eu esqueci de falar. Comparecem à dose supervisionada por mais de 30 dias, deverão ser visitados em domicílio. No caso, né, aqui se eles não comparecerem, né, aqui tinha agendado, né, a rotina a cada 28 dias. Aí esse paciente passou 28, passou 29, passou 30 e não retornou. Porque para ele ter acesso a outra cartela do tratamento, toda vez, uma vez ao mês, ele vai ter que ir para tomar, né, o medicamento que é mensal e receber a cartelinha que é diária. Então, esse paciente, ele passou aqui 30 dias sem ir até a unidade para tomar a dose supervisionada, aí a gente entra com a visita domiciliar. Então, tudo isso a gente vai ter que ter o controle, né? A gente vai ter que saber tudo direitinho do paciente, quando ele tomou, que dia ele tem que tomar novamente. E aí é que entra aqui aprazar as doses supervisionadas, né? Que é exatamente isso. E organizar arquivos de aprazamento. Encaminhar ao setor competente a ficha de notificação e boletins de acompanhamento, conforme estratégia local.
realizar curativo sobre a orientação e supervisão do enfermeiro, realizar a vacina BCG nos contatos, conforme a prescrição. Conforme a gente falou anteriormente, né, vai olhar se tem a cicatriz, se não tem, se não tiver, precisa realizar, né, a vacina. Isso também é atribuição do técnico de enfermagem. Contribuir e participar das atividades de educação permanente dos membros da equipe, quanto à prevenção, manejo, tratamento e ações de vigilância. Então, também aqui, né, sobre a continuidade do tratamento, a nossa missão também vai ser orientar essa família, né, sobre a hanseníase, né, sobre tudo que a gente falou, né, como a nossa colega falou, que conviveu com a avó, né, e ninguém, graças a Deus, teve, não transmitiu. Então, é passar todas essas informações para os familiares, né. Cadê? Aí aqui as nossas referências. E aí a gente entra aqui já com a tuberculose. Deixa eu beber um pouquinho de água aqui. Aí a tuberculose. Agente etiológico. A tuberculose pode ser causada por qualquer uma das 7 espécies que integram o complexo Mycobacterium tuberculose. Aí vem aqui os mais, né, os demais, né, mais 6. Em alguns locais, o Mycobacterium bovis pode ter especial relevância como agente etiológico da tuberculose. Apresenta-se de forma idêntica a Mycobacterium tuberculosis e com maior frequência de forma ganglionar e outras extrapulmonares. E aí como é que é dada, né, a transmissão? Muito parecida, né, com a hanseníase, né, através das gotículas, né. E aqui a gente tem, né, que o homem ele está infectado, e aí ele está aqui conversando, e aí aqui as gotículas elas estão flutuando no ar. E aí nessa flutuação, mesmo que ele não esteja conversando com outra pessoa, mas fica no ar, passa dias no ar, principalmente, né, em ambientes fechados. Então, aqui falou, as gotículas estão aqui no ar, aí a outra pessoa vai e ingere ali as gotículas, né? E aí já está contaminada, como vocês estão vendo aqui, né? Quase o mesmo processo ali do Covid também, né? Aí, diagnóstico clínico. Os sintomas clássicos, como tosse persistente seca ou produtiva, febre vespertina, sudorese noturna e emagrecimento. Tuberculose extrapulmonar, os sinais e sintomas dependem dos órgãos ou sistemas acometidos. Desculpem. Aqui, né, tem a mocinha tossindo, e aí a campanha, né, da tuberculose. A tosse por mais de 3 semanas pode ser tuberculose, né, procure uma unidade. Aí a gente tem o diagnóstico bacteriológico. O exame bacteriológico direto do escarro é o método fundamental para o diagnóstico. Esse exame, quando executado corretamente, permite detectar 70% a 80% dos casos de tuberculose pulmonar em uma comunidade. E aí, eu vou resumir aqui para vocês, ó. O que acontece, né? O paciente ele está com suspeita de TB. E aí, eu vou contar para vocês como é que acontece. Deixa eu voltar aqui. Como é que acontece na UPA, né? O paciente está com suspeita de TB e aí vai ser passado para ele um PCR. Hoje a gente tem um PCR, que é... Deixa eu ler aqui que eu me esqueci o nomezinho. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não vou achar agora o nomezinho, mas depois eu vou falar para vocês. Que esse é um novo exame. Ele tem uns 3 anos. Mas enfim, o que acontece? O paciente ele tá lá internado e aí vai ser investigado se é a primeira vez que ele tem, né, TB, se é a primeira vez que ele está fazendo esse tratamento. Aí ele vai dizer, né, sim ou não. Se sim, ele vai fazer essa coleta, vai pegar ali, como está aqui na imagem, no caso ali o técnico de enfermagem, né, vai dar um coletor para ele. O coletor vai ser identificado pelo enfermeiro e aí o técnico de enfermagem vai, tá aqui o coletor, aí ele vai escarrar aqui o catarro dentro do pote. E aí isso precisa acontecer, ele não precisa, antigamente, né,
o paciente precisava estar de jejum, né? Era pela manhã, ele ficava de jejum, e aí lavava, né, a boca, e depois disso ele fazia ali, escarrava, né, ali o catarro. E aí, hoje não. Hoje, as orientações para o paciente é que ele faça essa coleta no momento de mais fluxo, né, ali que ele tem mais ali catarro mesmo, né, aí é indicado que ele faça nesse momento. Aí ele vai fazer ainda o enxágue da boca e ele vai fazer de tudo para que não saia tanta saliva, porque se tiver mais saliva do que catarro, isso pode prejudicar o resultado do exame. Então, se tiver saliva, ele vai desprezar, vai fazer de novo ali, né, vai tossir até que saia esse escarro e colocar ali no pote de coletar. Aí, quando ele fizer isso, ele já avisa, né, ali o técnico de enfermagem: olha, consegui, tá aqui minha coleta. E aí a vigilância epidemiológica entra, pega essa amostra, faz ali, preenche o GAL, que é uma fichinha que eu vou já mostrar para vocês, que na verdade é um POP, né, e aí o CAD, que é como se fosse um laboratório que recebe essas amostras, vai até lá, faz o transporte e com 2 dias sai o resultado desse exame. E aí, como eu falava, existe essa diferenciação. Anteriormente, qualquer paciente que tivesse suspeita de TB, eram coletadas 2 amostras, né? Um dia, segundo dia. Já hoje não. Quando esse paciente, ele nunca teve TB, ele relata, né? Nunca tive TB, nunca fiz nenhum tratamento. Ele vai fazer somente esse PCR, que é uma amostra. Agora, nos casos dos pacientes que são recorrentes, que já tiveram outras vezes TB, aí eles vão coletar 2 amostras também, né, do escarro. Aí, como eu mostrei aqui para vocês, aí vai ser feita a baciloscopia direta do escarro. Aí, a baciloscopia é aquilo que vocês viram, né, lá naquele videozinho. Só que é diferente, né, naquela baciloscopia que a gente assistiu o vídeo, é preciso retirar o líquido, né, ali da lesão. Já nessa baciloscopia do TB, o líquido, né, a secreção é o próprio catarro. Então é feita a baciloscopia, né, faz ali o esfregaço, e é assim que é feito esse exame. Como eu coloquei aqui na foto, né, tá aqui direitinho. Aí, deixa eu mostrar pra vocês antes disso aqui. Menina, hoje a hora passou voando. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui é o POP, né? O POP é um procedimento operacional padrão. Esse daqui é ali da UPA, Via Verde. E a gente tem, né, aqui o procedimento, né, solicitar amostra única. Ah, tá aqui. É que eu esqueci o nomezinho na hora. TRM, que é o teste rápido molecular, que é esse PCR que eu tô falando pra vocês, né? PCR é a forma que é feito esse exame, né? Mas o nomezinho dele é esse, ó. Teste rápido molecular. Para pacientes que nunca teve tuberculose. Aí, solicitar 2 amostras de baciloscopia para quem já teve tuberculose. Aí, ó, enfermeiro ou técnico de enfermagem. Providenciar a coleta de escarro em pacientes internados, mediante a solicitação médica. Após o paciente coletar a amostra de escarro, a equipe de enfermagem deverá colocar a amostra de escarro na bancada. Providenciar a amostra única, providenciar 2 amostras. Então, entra aqui, né, quais são as atribuições do técnico de enfermagem diante da tuberculose. Isso aqui é só para vocês terem uma noção mesmo como é que é feito aqui, né, na UPA do 2º Distrito. Que eu creio que futuramente será vocês que estarão lá fazendo isso. Aí vem também, né, o diagnóstico por imagem, que pode ser feito pela radiografia e pela tomografia. Aí aqui dá para perceber, né, eles colocaram aqui, ó, uma setinha, e aí eu acredito que dê para ver, né, as manchas, né, da tuberculose. Aí entra também a prova tuberculínica. Ela é indicada como um método auxiliar no diagnóstico da tuberculose. No Brasil, a tuberculina usada é a PPD-RT23. Ela é aplicada por via intradérmica no terço médio da face anterior do antebraço esquerdo, na dose de 0,1 ml, equivalente a 2 UT, unidade de tuberculina. Geralmente, né,
quando a gente vai fazer uma aplicação via intradérmica, né, que é tanto a insulina, quanto a BCG, quanto essa tuberculina, é sempre aquela seringa, não sei se vocês já viram, né, aquela seringa da insulina, que ela tem ali por unidade, né, então, esse 0,1 ml é equivalente a 2 UT. Aí a tuberculina, ela se mantém ativa por 6 meses, se conservada a uma temperatura de 4 a 8 graus. Não deve ser, entretanto, congelada ou exposta à luz solar. A injeção do líquido faz aparecer uma pequena pápula de limites imprecisos, pálida e de aspecto pontilhado como uma casca de laranja. A leitura da prova tuberculínica é realizada 72 a 96 horas após a aplicação, medindo-se com régua milimetrada ou maior diâmetro transverso de área de endurecimento palpável. Aí aqui eu coloquei para vocês, né, a imagem do frasquinho aqui de tuberculina, esse aqui que deve ser armazenado, né, nessa temperatura de 4 a 8 graus, para que ele possa ser ativo nesse período de 6 meses. E aí o que significa esse PPD, né? Significa derivado proteico purificado. Ele é obtido de bactérias mortas e é injetado na área. Eu coloquei aqui para vocês como é que fica, ó. Quando ingere aqui o líquido, aí sobe aqui a pápula. Não sei se vocês estão conseguindo ver, né? Essa manchinha é a pápula, porque ela fica assim um pouquinho altinha, que é o que a gente chama de pápula, né? Aí a leitura, como eu falei, é feita de 72 a 96 horas. O resultado, ele é medido aqui com essa régua. E aí é assim, se de 0 a 4 milímetros é não reator, o indivíduo não infectado pela tuberculose, né? De 5 a 9, reator fraco, indivíduo infectado pela tuberculose ou por outras micobactérias. De 10 milímetros ou mais é um reator forte, então o indivíduo é infectado pela tuberculose que pode estar ou não doente. E indivíduos vacinados com BCG nos últimos 2 anos. E aí vocês estão vendo aqui, né? No caso, depois desse período aí de 72 a 96 horas, vai fazer aqui, né, vai fazer aqui a menção, né, com a régua. E aí é isso. Isso aqui é vocês também que fazem. Então, por isso que eu frisei bem aqui, né, como é que acontece o armazenamento, né, desse frasco, como é que faz aqui, quantos ml são, tudo isso são vocês que vão fazer. Aí, como é realizado o tratamento e quanto tempo dura o tratamento e quantos medicamentos. Aí tá aqui, né, em todos os esquemas de tratamento, os medicamentos deverão ser ingeridos diariamente, uma única vez. É importante pesar o paciente. Por quê? Porque o esquema, ele é feito de acordo com o peso. Então, aqui tem o esquema, né? Obrigado. De 20 a 35 quilos, que vai tomar 2 comprimidos. De 36 a 50 quilos, 3 comprimidos. E assim em diante, né? Aí os medicamentos, aqui tá aqui, né? RHZE. Aí aqui embaixo, no caso aqui fez uma sigla, né? Mas o significado das siglas está aqui embaixo, bem no finalzinho desse quadro. O R é de rifampicina, o H de isoniazida, o Z de pirazinamida e o E de etambutol. Então, é tudo isso aqui que o paciente vai, né, fazer a inserção. Aí cada faixa etária vai ser uma dose, né? Vai ser um esquema. Aí aqui tem igual, o maior 10 anos, né? Aqui é o mesmo. Aqui é o esquema já maior, né, de 10 anos. E é isso. Aí, depois vocês, porque nós estamos aqui fechando o tempo, né? Depois vocês deem uma analisada, né? Eu mandei para vocês o slide no grupo. E aí, o esquema básico pode ser administrado nas doses habituais para gestantes e, dado o risco de toxicidade neurológica ao feto, atribuída à isoniazida, que é um daqueles medicamentos que eu falei, aí vai trocar, né? No lugar da isoniazida, vai usar a piridoxona. Então, veja bem, gente, isso aqui é questão que geralmente eles colocam em prova, né? A paciente gestante com tuberculose, ela faz o uso de isoniazida? Não, ela vai fazer o uso de piridoxona. Aí, em casos individualizados, dependentes da presença de outras morbidades,
Quando a tuberculose apresenta evolução clínica não satisfatória, o tratamento poderá ser prolongado na sua segunda fase, de 4 para 7 meses, e deve ser definido idealmente na referência secundária à tuberculose. E aí, da mesma forma da hanseníase, né? No caso, o paciente foi diagnosticado lá na UPA do 2º distrito, né, com a tuberculose, deu positivo. Ele vai ser encaminhado para a unidade de saúde, onde ele vai pegar, né, vai ter acesso ao medicamento, e nós, novamente, né, com a equipe de estratégia da família, vamos supervisionar esse paciente ali durante 6 meses, ou, né, de 6 a 7 meses, mais ou menos. Aí a atuação do técnico de enfermagem: identificar os sintomáticos respiratórios, realizar procedimentos regulamentados para o exercício de sua profissão, convocar os contatos para consulta médica, identificar o pote de coleta de escarro, orientar a coleta do escarro, receber o resultado dos exames protocolares, anexá-los ao prontuário, aplicar a vacina BCG e fazer teste tuberculínico após capacitação, supervisionar o uso correto da medicação nas visitas domiciliares e o comparecimento às consultas de acordo com a rotina da equipe, dispensar os medicamentos conforme prescrição. E aí entra aqui, né, que a BCG a gente toma quando nasce, já exatamente contra, né, a tuberculose. Aí as nossas referências